Bom dia, pessoal, tudo bem? 7 de outubro, 9h40 da manhã, vamos começar mais uma semana? Eu já olhei esse carro essa madrugada para ver como ele tá, mas não mexi em absolutamente nada. Então vamos aqui ver comigo como que ele chegou de viagem. Ele estava em Aparecida, né, esse final de semana. Eu encontrei com o Rubens ontem lá na Praça da Semig por volta de 23h40. Fiz o último desembarque, que foi no JK, terminal JK, e aí vim embora com o carro. E eu já tinha observado, tá uma condição aqui bastante razoável, tá? Não tem nada de assustador não. Tá assim, bem dentro da normalidade, caminhando para uma situação positiva. Então tô bem satisfeito satisfeito no sentido que hoje eu vou conseguir dar um gás aqui, até porque hoje eu tô na correria. O outro carro não tá aqui, como vocês podem ver. Meu pai foi para Capelinha, saiu de lá agora cedo, por volta de 8h30 da manhã. Então, com a graça de Deus, de noite ele estará aqui. E aí eu quero abordar com vocês aqui um assunto. Vou até iniciar aqui rapidamente, e quando eu tiver finalizada a limpeza do carro, eu volto para a gente concluir o assunto. Mas nos dois últimos vídeos nossos, eu falei do cuidado de Deus, como que as coisas estavam acontecendo, tudo bastante encaixado, tudo muito perfeito, e demonstrando aí a minha gratidão pelo que Ele tem feito por mim. Mas naturalmente, pessoal, tem dia que as coisas saem bem diferente do programado. E sábado foi um dia assim, um dia bem atípico mesmo. Logo cedo, eu gosto muito de jogar bola, participo de uma turma aí todos os sábados pela manhã. Inclusive eu tenho até uma briga interna, uma briga comigo mesmo, para entender que a prioridade é trabalho. É claro que eu tento administrar, porque a vida também não é só trabalhar, mas o futebol não pode ser um empecilho, um obstáculo para eu trabalhar. Mas eu tô lá nessa turma desde 2008, eu gosto bastante. E no inicinho, lá no sábado, já torci o tornozelo. Pela forma que, talvez eu até coloque a foto aí na edição, como que ficou meu tornozelo. E pela forma que foi, na hora eu sabia que o negócio era mais delicado. E aí na parte da tarde, eu não ia procurar atendimento médico, mas na parte da tarde minha menina começou a chorar, reclamar de dor de ouvido. Aí resolvemos levar lá ao médico. Aí minha esposa falou comigo: aproveita que nós estamos aqui e olha aí a sua situação também. Aí eu fui olhar, o médico constatou de fato uma torção, me colocou de molho aí de atividade de corrida, enfim, futebol, atividade de futebol, 2 semanas a princípio. Eu volto lá nele após essas 2 semanas, mas a princípio eu volto a jogar bola talvez só mês que vem. Vamos ver como que vai ser o retorno. E aí e outra coisa, ele perguntou se eu tinha algum histórico de torção. Eu falei que sim, que talvez nos últimos 6 anos essa tenha sido a terceira mais grave. E aí ele fez um raio-x e observou que eu tenho uma fratura de tornozelo, que eu não cuidei, não procurei médico nem nada. E aí eu perguntei para ele: aí, o que a gente faz? Ele falou: não, se não tá te incomodando, a gente não vai fazer cirurgia, deixa do jeito que tá. E aí, pessoal, saindo de lá, eu passei na casa da minha mãe, tinha que tratar alguma coisa com ela lá. E aí ela tava saindo, eu fui deixá-la no ponto de ônibus. No ponto de ônibus, o ônibus passou, ela não conhecia a linha, deixou o ônibus embora. Eu falei com ela: era esse. Falei: entra aqui no carro que eu vou te levar lá atrás. E aí, pessoal, fui atrás do ônibus com muita dificuldade. E aí eu não quero aqui entrar no detalhe para não expor o colega. Era uma situação que ele poderia ter feito uma gentileza, poderia, e não fez. E tá tudo bem, a escolha é dele, tá tudo bem. O que eu tô opondo aqui não é isso. Mas porque na realidade, se eu não falar, não dá para entender. Eu ultrapassei com o meu carro. No ponto seguinte, eu de dentro do meu carro mesmo sinalizei, dei ele sinal para ele parar e embarcar minha mãe, e ele passou direto. E aí eu acelerei o carro novamente. No ponto seguinte, eu consegui chegar mais à frente dele, desci do carro, dei sinal.
Ele tinha que parar para desembarque. E aí eu dei sinal uma vez, ele não abriu a porta de embarque. Eu dei sinal de novo, ele abriu, minha mãe entrou. Ô meu amigo, boa tarde, tudo bem? Como que você chama? E eu perguntei ele o nome dele para poder tratá-lo pelo nome. Ele já automaticamente, com a cara muito ruim, muita arrogância, muita soberba. Pra que você quer saber meu nome? É pra reclamar? Pode reclamar de mim à vontade. Que essa M não tá me pagando, eu já tô estressado. E começou a me xingar, Falei com ele, ô cara, eu já trabalhei aqui, eu sei como que funciona, que isso é bastante desgastante. E ele muito bravo, me xingando bastante mesmo. Nisso aí minha mãe já alterada lá, achando que ia dar uma confusão maior. Minha esposa e minha menina me esperando no carro, mas vendo que eu tava discutindo com o motorista. E aquilo me fez um mal muito grande mesmo. Assim, eu desci, sinceramente eu desci, ele ameaçou, tô atrasado, pode descer, e ameaçou fechar a porta, e eu desci. E é a hora que você é testado, porque com toda sinceridade, a vontade, a natureza humana pede para que você trate aquela situação de outra maneira. Mas aí você começa a pensar. Obviamente que não dá tempo de pensar, mas aí a natureza cristã que domina começa a tomar conta da situação. Que aí você começa, eu sou cristão, eu tenho que dar exemplo, o que as pessoas vão pensar ao meu respeito. Associado a isso, eu sou um profissional da área, eu sei que é desgastante, eu sei o estresse que é, não sei o que o cara passou por isso. O ambiente de trabalho dele é sagrado, ele ali, ele é autoridade. Eu não posso de maneira nenhuma querer interferir ali no posto de trabalho dele. E eu desci do ônibus passando mal de raiva mesmo. E aí, qual que foi a minha conduta? Fiquei pensando o que fazer, porque eu queria ir atrás dele até o final do ônibus lá. E aí ele fora do ônibus fala, vamos conversar agora aqui e tal. E é igual eu tô falando pra vocês, o que eu tô pondo em discussão não é a questão dele ter parado ou não ter parado a hora que eu sinalizei de dentro do meu carro. Isso, se ele parasse, eu acredito que ele poderia ter parado, que eu estava no ponto, a questão é que eu estava dentro do meu carro, mas ele poderia ter parado. Mas se ele não parou, é uma questão dele, e assim, e ok, não vou discutir isso. O que me aborreceu e me ofendeu bastante foi a forma como ele me tratou. Com muita soberba, com muita arrogância mesmo. Pensa num cara que você via que ele estava no ódio mesmo, estava no veneno. E aquilo me fez muito mal, Porque, cara, se tem um profissional que eu respeito, que eu admiro isso desde criança, é o motorista de ônibus. E fora isso, eu já trabalhei exatamente na função que ele está fazendo e eu sei como é que é. E aí a forma como ele agiu ali, aquilo ali foi muito ruim. Eu acabei tomando uma outra atitude diferente. Eu fui até a empresa e lá eu expliquei a situação detalhadamente. Falei, aconteceu isso, eu não estou colocando em discussão, não é o fato dele ter parado ou não ter parado, mas sim a maneira como ele me tratou. E ele argumentou lá que a empresa não está pagando. E com toda sinceridade, a hora que você coloca em pratos limpos, o passageiro não tem nada com isso. No caso, a minha mãe estava com o cartão, chegou o cartão no validador, pagou a passagem dela, rodou a roleta. A parte dela ela fez, que foi pagar a passagem. E se a empresa não está pagando, o passageiro ele tem alguma coisa a ver com isso? Sem falar que a empresa paga sim. Conversei com um colega ontem que trabalha lá, ele me falou que está tudo certinho, tudo bonitinho. Ele falou que a pendência que está tendo continua sendo o FGTS, mas que a empresa estava até pagando agora recente. E aí, por alguma razão ou outra, parece que o último mês não. Mas o passageiro, no final das contas, tem alguma culpa nisso? E eu gostaria de falar duas coisas em cima dessa situação. Primeira coisa, eu relatei nos 2 últimos vídeos como que Deus estava cuidando de mim. E aí eu tive um dia para esquecer.
Aí vocês vão falar, então Deus esqueceu de você? Você não orou nesse dia? Não, muito pelo contrário, eu orei da mesma forma, Deus não esqueceu de mim. E eu acredito que aqui está a grande diferença para quem procura ter uma vida que é de submissão a Deus. A gente, quando as coisas estão ruins, estão dando errado, a gente sabe para onde correr. Você sabe que você tem ali um porto seguro, você tem ali uma referência que no dia mal, você fala, opa, peraí. Aí você recorre a ele ali e fala, ó, a coisa tá saindo diferente do que eu imaginei. O que o senhor pode me ajudar aqui, me orientar, me trazer paz, me trazer tranquilidade? Então, o primeiro ponto que eu vejo e que eu gostaria de abordar nesse vídeo é que você ter uma vida de submissão a Deus é você ter a garantia de ter um porto seguro. Porque quando o dia é bom, quando as coisas são positivas, é muita alegria, muita festa, mas tem o dia que as coisas são ruins. E isso é para todo mundo. E nesse dia é importante a gente saber que tem alguém que cuida de nós e que vai dar a gente o escape ali daquela situação de estresse, vai dar solução para aquele problema que a gente está enfrentando. Então, como eu relatei aqui o dia bom, eu gostaria de relatar o dia ruim para não ficar parecendo que as coisas acontecem aqui para mim só de maneira positiva ou que eu só conto vitória e as derrotas, não. Eu tive um sábado para esquecer, mas isso aí me mostrou que eu continuo dependente de Deus, que eu careço do favor dele, da misericórdia dele, e é algo que é de graça e está disponível para todos, para mim, para você que está assistindo esse vídeo. Então, se você está tendo um dia mal, lembre-se que Deus é a sua segurança. É o que as pessoas gostam muito daquele versículo que fala que Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, pessoal, considere isso aí. Está tendo um dia difícil, o pessoal gosta de falar, estou tendo um dia de cão. Lembre-se que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Beleza? O segundo ponto, eu gostaria de falar sobre o aspecto profissional. Vamos deixar para falar a hora que eu finalizar a limpeza, que eu preciso de trabalhar aqui. Segura as pontas aí que eu já volto. Ao 12h30, finalizada aqui a lavagem do carro, tá? Só mostrar para vocês, não passei pretinho ainda. Meu pai chegou hoje à noite com o G7. Amanhã eu venho aqui para lavar. Aí eu já faço isso tudo, porque eu não sei se eu falei aqui nesse vídeo, mas se Deus quiser, na quarta-feira nós vamos fazer um atendimento de escola com esses 2 ônibus lá em Belo Horizonte. É servicinho pequeno, coisa simples, mas é aquele serviço que aí já ajuda bastante aí na questão de abastecimento na próxima viagem. Deixa eu só ligar a luz salão ali. Então vamos lá, dei um gás aqui na limpeza hoje, bem no capricho, porque eu vou fazer o serviço de escola, mas é criança, então torcer para não sujar muito. E aí no serviço eu vou sem as capas de banco, no de escola, né? E deixo o banheiro devidamente trancado também. Ó, fiquei até ofegante agora. Água com um pouquinho de cloro, de molho aí na geladeira, tá? Banheiro aqui lavadinho, igual eu falei pra vocês, deixo ele trancado. E aí vamos lá pra conclusão. Eu falei pra vocês que eu ia falar sobre a parte profissional, né? Quando eu trabalhava lá no coletivo, eu cheguei num ponto de estresse, tal. Alguns de vocês aí me conhecem pessoalmente, e eu sou muito tranquilo, mas é aquela situação que quando começa a exigir de mim, eu começo a subir temperatura, igual Mercedes. E eu conversando com um colega, um senhor que infelizmente já até faleceu, ele falou pra mim, foi o primeiro que falou comigo: tá na hora de você sair da empresa. Depois eu comentei com outro amigo, que a gente tem contato até hoje, e falei pra ele que eu tava muito aborrecido, que o serviço estava tirando a minha alegria, que não tinha escala e tal, que tava tirando a minha alegria. E aí ele sempre conversou muito duro comigo, é um amigo mesmo, e ele falou comigo: o serviço não pode ser o motivo da sua alegria. A sua alegria, ela tem que ser maior, independente do trabalho que você está tendo. A sua alegria é Jesus.
Ele falou isso para mim e aquilo ali chamou muito a minha atenção. Essas duas conversas. Que tinha chegado o meu tempo e que eu tinha que entender que a minha alegria, ela era independente do serviço. E aí o que eu gostaria de finalizar aqui com vocês? Eu sou do seguinte pensamento: tem muita gente que não se dá bem profissionalmente porque ela está na posição errada. Por exemplo, no Marte Minas, onde a gente compra água mineral, tem um rapaz lá chamado Luiz, que é operador de empilhadeira. E a gente conversa bastante, ele falou para mim que ele já foi convidado algumas vezes para assumir algum cargo de liderança lá na loja. E ele falou que ele sempre recusou porque o que ele gosta é de operar a empilhadeira. Agora imagina vocês, se ele sobe para a cabeça dele a ideia de ser líder de equipe e tal, aquela coisa toda. A loja ia perder um excelente operador e ele se tornaria um líder frustrado. Naturalmente, a equipe de trabalho dele não conseguiria produzir porque a liderança não daria o respaldo necessário. Então, eu penso assim, cara, o cara que trabalha com ônibus, principalmente no urbano, que é muito desgastante, é muito estressante, e tá ali pelo dinheiro, eu respeito o motivo, a motivação dele, mas infelizmente a tendência dele dar certo é muito pequena, porque qualquer coisinha vai estressá-lo bastante e ele vai chegar num ponto que não tem o que fazer senão sair da empresa. Então assim, o cara chegou naquele nível de estresse ali e que essa merda não tá me pagando, eu penso assim, ó. Ele não está feliz, não está satisfeito, ainda mais motorista, raro como está sendo atualmente no mercado, ele tem que considerar a possibilidade de partir para outra coisa. Aí de repente fala, mas eu vou perder dinheiro, vou deixar dinheiro para trás. Não tem, pessoal, dinheiro que pague a sua saúde, que pague a sua satisfação, a sua alegria. Então se ali chegou num ponto que para ele o estresse é maior, ele realmente tem que pensar numa outra situação, porque da forma que ele estava, se ele estiver parando de serviço naquele momento, eu duvido que ele ia chegar em casa tendo liberado todo aquele veneno que estava correndo ali na corrente sanguínea dele. Então, é assim, cara, eu fiquei muito pensativo esse final de semana todo se eu ia falar isso em vídeo, porque muitas das vezes pode parecer que o fato de hoje eu ter ônibus, que aí eu começo, que eu sou o dono e tal, essa coisa toda, e partir para esse princípio. Mas um cuidado que a gente procura ter aqui é não esquecer a origem, que a gente é motorista, a gente tá dono de um ônibus, mas a nossa essência é motorista. Então assim, pessoal, eu piso em ovos para falar desse assunto, principalmente quando é relacionado a motorista, porque querendo ou não acaba sendo um assunto muito melindroso também, né? Um tema muito sensível. Mas assim, eu tô baseando nas minhas experiências. Chegou um ponto, por exemplo, eu estressava muito com aquele tipo de passageiro que pula roleta. Aquilo me estressava profundamente. E os colegas falavam comigo, a empresa não é sua, relaxa, não briga não. Mas eu não conseguia separar isso, é perfil, é personalidade. E aí chega um ponto que você não pode ficar fazendo conta do dinheiro que está lá. Até porque eu acredito que é uma relação profissional. Eu sou um prestador de serviço da empresa, por mais seja CLT, mas é como se eu fosse um prestador de serviço. E aí eu tomei uma decisão mais radical, que assim, eu tive dificuldade no início, mas no final das contas se mostrou uma decisão acertada. Talvez seja assunto para eu falar num outro momento, essa questão do cara como profissional, ele é um prestador de serviço na empresa. Eu já falei aqui com vocês que a relação entre empresa e motorista, ela acaba sendo muito conflituosa. Quem sabe, num momento mais adequado, para também não ficar muito extensivo o vídeo. E também não parecer que eu tô com uma carga emocional aqui muito grande. Então, para finalizar aqui com vocês, deixar bem claro, você se submeter a Deus, assim, sinceramente, falar com Ele, eu dependo do Senhor. Os dias de alegria você vai curtir, vai comemorar, festa, alegria mesmo, mas no dia de dificuldade você sabe que tem para onde correr. Então lembra desse versículo lá em Salmos? O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E aí eu quis trazer aqui um relato de um dia que não foi legal. Não foi legal, para não parecer que é só vitória também, né? Até porque tem muito desafio, muita dificuldade. E é o que está proposto.
faz parte da nossa vida. Eu gostaria que vocês aí nos comentários conversassem comigo de forma educada. Eu tô aqui expondo uma opinião, tá bom? Eu não tô falando que eu estou certo, que eu sou o dono da razão. De repente vocês aí têm um ponto de vista diferente e que vai me agregar, vai me permitir ser uma pessoa e um profissional melhor. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito desse assunto. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Eu tô com uma ideia, a gente está próximo de 12.900 inscritos. Eu gostaria de pedir a vocês aí, a minha ideia é chegar a 13 mil até dezembro. Então se inscreva, acione o sininho das notificações, curta, compartilhe. Nos comentários nós estamos sempre trocando ideias, tá bom? Tem vídeo que é assim mesmo, ideias assim, reflexões. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.